Olá, estamos de volta. Mais um podcast Copacol está começando e hoje nós vamos falar sobre administração, sobre finanças e eu recebo aqui o superintendente administrativo financeiro da Copacol, o Marcos Alessandro, e durante a nossa conversa ele vai falar um pouco do seu trabalho, como que é feito, como que é desenvolvido todo o trabalho de finanças ou o trabalho administrativo na cooperativa a qual ele atua à frente. Marcos, seja bem-vindo ao nosso podcast Copacol. Obrigado, Xavier, tudo bom? Tudo bem, Marcos. Vamos lá então falar um pouquinho da parte financeira da Copacol, da parte administrativa. Mas antes disso, vamos falar um pouco do seu trabalho na cooperativa, da sua trajetória profissional dentro da nossa cooperativa, do seu crescimento. Fique à vontade para falar um pouco da sua história para nós aqui no nosso podcast. Ok, Xavier, eu trabalho na Copacol já faz um certo tempo, uns 30 anos, fez 30 anos agora. Entrei lá em 93. Comecei a trabalhar na Copacol quando eu completei 18 anos, então eu fiz 18 anos em fevereiro, no mês de abril comecei a trabalhar na Copacol. Na época até, se a gente for lembrar um pouquinho, nós trabalhávamos em 80 pessoas num setor dentro do frigorífico chamado exportação. Era um trabalho em horário comercial. Hoje, quando eu vejo em cada planta da cooperativa trabalhando 2.000 pessoas, 1.500 pessoas, daqui a pouco nesses processos, em 2 turnos, 6 dias por semana, as plantas andando, né, a gente vê a evolução. Mas comecei na Copacol com 18 anos na área de exportação, fazendo cortes ali, fazendo desossa de pernas, atendendo o mercado e produzindo o produto da Copacol. Aí, Xavier, aconteceu bastante coisa, né? Em 30 anos acontece muita coisa. Muita coisa, né, Marcos? Então, o que a gente vê, assim, foi uma caminhada. Então, nós passamos em alguns setores do frigorífico, depois atuamos na liderança lá dentro do frigorífico, como líder de setor. Depois vim trabalhando na expedição, trabalhando na área de contabilidade. Veio crescendo na gradativamente. área de gestão de pessoas. Depois trabalhando na área de tecnologia da informação, até lá em 2000. E 2000 já faz 23 anos. Já se passaram, né? Bastante tempo, né? E aí nós tivemos até no projeto de implementação do SAP, trabalhando com a equipe, trabalhando na área de organizações e métodos na época, que veio evoluindo também dentro da cooperativa, trabalhando com controladoria, vários anos trabalhando com controladoria, e hoje estamos com uma equipe, eu diria até com uma equipe grande, uma equipe robusta, atendendo o administrativo financeiro da cooperativa, prestando esse serviço para os cooperados, para as demais áreas de negócio, né, com uma estrutura voltada à gestão de pessoas, tecnologia da informação, meio ambiente, a parte financeira da cooperativa, toda a parte voltada para a tecnologia da informação, quando a gente pensa em hospedagem, em cloud, nos serviços neste sentido. E também, Xavier, com uma frente voltado a, eu diria assim, os facilitadores, as pessoas que organizam, que têm um método dos planejamentos estratégicos que a cooperativa vem trabalhando ao longo de vários anos, eu diria desde 2004. A cooperativa vem com um planejamento estratégico estruturado, né? E uma das gerências do administrativo financeiro é a gerência de planejamento e gestão, voltada para ter um método, ser guardiã da forma como o planejamento estratégico é feito dentro da cooperativa. E como é para você, como você se sente fazer parte dessa história da cooperativa de crescimento, principalmente? Há 30 anos você chegou e hoje você ocupa um cargo de destaque na Copacol, e um cargo muito importante, de um compromisso muito grande, eu sei que é. E como que você se sente, depois de todo esse crescimento, chegar a esse patamar que você se encontra hoje, a importância da tua função dentro da cooperativa, como você se sente? Quando a gente olha, Xavier, eu vejo muito no sentido assim, é um trabalho colaborativo. E o princípio do cooperativismo, ele é muito nessa linha, que se cresce, que se expande, que se desenvolve através de um trabalho colaborativo. Então, desde quando a gente começou lá em 93, desossando pernas para exportação, muito olhando para as pessoas que trabalham junto com a gente, conhecendo um pouco mais cada pessoa que está no dia a dia convivendo, e com isso a gente vai formando equipe.
vai desenvolvendo gente, vai trabalhando com uma empatia diferente junto aos desafios que cada um tem no seu dia a dia, com aquele intuito de poder ajudar, de poder contribuir, de poder trazer alguma coisa que some. Então a minha formação, e assim, quando eu comecei na Copacol lá com 18 anos, eu estava terminando o 2º grau. Interessante, Xavier, na época eu estava com o sentimento de ter se formado, falei, terminei o 2º grau, estou formado, agora vou trabalhar. E na nossa região a Copacol tinha esse conceito de falar, Sempre olha, teve, né? quem emprega na região, se você quer ter um trabalho, se você quer Crescer. ter estabilidade e se desenvolvendo, né? A Copacol tem essa oportunidade. Morava em Palmitópolis e aí vim para Cafelândia. E o meu sentimento era o quê? Terminei o 2º grau, então agora eu vou trabalhar. E aí o que a gente vê, assim, eu estava começando, né, Xavier? Então foram vários anos de aprendizado, fiz a faculdade de contabilidade, e a faculdade de contabilidade ela ensina uma coisa muito importante, ao meu ver, que é você olhar a empresa como um todo. E eu sempre, desde lá, 90, 94, 95, estudando contabilidade, eu me formei em 2000, e aí olhando e falando, gente, isso aqui consegue ajudar muito na gestão da empresa, consegue trazer informações, consegue administrar ou gerar informação para que a administração tome decisões assertivas, tenha um direcionamento coerente. E aí me especializei, eu diria nisso. Me especializei um pouco mais no uso da contabilidade para a gestão do negócio. Não seria o uso da contabilidade, que é extremamente importante para gerar e pagar tributos, mas você olhar e falar como é que nós utilizamos a contabilidade para gerar informações para a gestão do negócio, para a tomada de decisão, para o planejamento, para que essa informação seja útil lá no dia a dia para o desenvolvimento de uma empresa e para a segurança da continuidade dela. Eu entendo que aí foi onde eu me dediquei um pouco mais e consegui trazer a teoria, sabe, o que a gente aprende, né, para a prática. Teoria por teoria é muito bonita, né, Xavier? Quando a gente consegue pôr ela no dia a dia e ver os resultados que isso gera para a organização, passa a ser encantador, passa a ser motivador a gente conseguir trabalhar isso. E um ponto que às vezes leva um tempo para a gente ter esse entendimento, que é o quê? É você conseguir trazer as pessoas junto com esse processo, tendo esse entendimento e trabalhando com planejamento, indicadores, metas, o acompanhamento disso, o reporte disso e o quanto que isso desenvolve as pessoas, o quanto que uma liderança fica mais segura, fica mais arrojada, vamos chamar assim, quando você olha e fala, nós fizemos até agora isso, nós temos isso aqui para ser feito e isso aqui vai dar um resultado importante para a pessoa se realizar como pessoa e para a organização prestar um serviço ao cooperado, à comunidade, à vida dela, né? E a gente vê essa evolução. Então, ao longo dos 30 anos, eu tive a grata oportunidade, e sou muito grato para a Copacol por ter oportunizado isso, né? Igual eu comentei contigo, lá em 93 eu me sentia formado. Hoje, em 23, né? Eu olho assim e falo, quanta coisa nós temos para aprender, o quanto que nós evoluímos nesse sentido, e me parece que é nessa linha. Quanto mais você aprende, mais você vê que tem muita coisa para ser feita, para aprender, e participando dessa evolução da cooperativa, dentro dos seus propósitos estratégicos, dentro de um planejamento estruturado, né, Xavier? Você comentou em planejamento estratégico, né? Isso. Você acompanhou, a Copacol está no 4º, já está encaminhando para o 5º planejamento estratégico, propósito estratégico, e qual é o diferencial deste projeto, desse programa, desse planejamento para o crescimento da cooperativa? O que eles proporcionaram, cada um, no começo, acho que foi o DNA, né? Isso. A Copacol, e já veio mais outro, e hoje nós estamos já no 4º, encaminhando já para o 5º. A partir do ano que vem, já começa o 5º planejamento estratégico da Copacol, né? A programação para mais 5 anos, é isso? Isso, Xavier. E até assim, lá em 2004, 2003 para 2004, nós tivemos aqui um programa
Company com a FGV. A Copacol foi pioneira nisso e uma iniciativa que o nosso presidente trouxe para dentro da Copacol a nível até do cooperativismo paranaense, sabe? Um negócio muito bacana, que é falar, olha, nós precisamos desenvolver o nosso time de liderança, mas o acesso, às vezes, por estar aqui em Cafelândia, isso é ofertado daqui a pouco em grandes ou em capitais, né? Como é que nós fazemos para trazer isso para a nossa liderança dentro da Copacol? E foi o primeiro MBA Company, com uma instituição renomada como é a FGV, né? Dentro da Copacol. E eu tive, novamente, né, o privilégio, a sorte de estar no momento certo, né, e conseguir participar disso. E ali nós começamos um trabalho, né, estruturado, através de um direcionador da nossa diretoria, isso, a ter planejamentos estratégicos, como que eu vou dizer, não só no livro, sabe? Que ele saia do livro e que ele venha para a prática. Aquilo que eu comentei contigo que me incomodava, que era você olhar e falar, ó, tanta coisa a gente vê nas cadeiras de contabilidade, administração, economia, né? E como é que a gente faz isso para trazer benefício para quem está trabalhando, quem está produzindo, quem está entregando, né? Resultados. Isso, para transformar isso em resultados. E hoje está consolidado. E aí a gente olha um longo trabalho, né, Xavier? Igual tu comentou, desde 2004, onde a cooperativa começou, eu entendo assim, o planejamento estratégico ele é estruturado, todo ano nós promovemos uma revisão nele. Então ele não é a cada 5 anos se faz um planejamento, Ele é né? atualizado, né? Isso, ele tem um propósito que nós chamamos, e o que seria um propósito, né? Propósito eu vejo como algo essencial na nossa vida, né, Xavier? Quem tem um propósito, ele age diferente, se comporta diferente. Uma organização com um propósito e com as pessoas sabendo qual que é esse propósito, e o que é bem importante, ao meu ver. Também para chegar, para cumprir esse propósito. Isso traz a pessoa olhando para o propósito e olhando para ela no sentido de falar, olha, como que eu me realizo atuando nesse propósito? Com aprendizado, com crescimento econômico, com crescimento de renda. Aí entra o crescimento pessoal. Isso, é uma consequência, me parece que é uma consequência quando você consegue alinhar o teu propósito de existência, de vida, com algo que você vai entregar para a sociedade, algo que vai ser mais perene, né, do que daqui a pouco coisas que mudam a cada momento. E aí a cooperativa nessa linha vem estruturando o propósito estratégico que nós chamamos, que é a cada 5 anos a gente ter um momento de olhar e falar, olha, há 5 anos atrás, olhando os cenários, a cooperativa podia chegar aqui, nós estabelecemos essas grandes metas e ano após ano, né, as coisas acontecendo, a cooperativa vai evoluindo e as pessoas vão evoluindo, porque a cooperativa é o quê, né? A cooperativa é o produtor, lá no seu dia a dia, fazendo as coisas, fazendo a produção, tendo o capricho, o zelo, a qualidade com o que ele está produzindo. E isso, vindo para a cooperativa, da mesma forma, né, dando valor para todo esse trabalho que o cooperado teve, industrializando, transformando esse produto e levando ele para todos os mercados, né, Xavier? É muito gratificante. Você vê a Copacol aqui em Cafelândia vendendo e você vendo os produtos dela praticamente no mundo. Que o nosso produtor está produzindo e tendo qualidade de vida no campo. E daí você olha e fala, dentro do administrativo financeiro, que eu vejo como uma área de apoio, o que ele está fazendo, o que mais ele pode fazer para que isso continue da forma que a gente vê, que vem evoluindo. Se você pegar, né, Xavier, 2004, nosso faturamento na época era em torno de 300, 400 milhões. Aí foi para 500 milhões, aí o primeiro propósito era para levar para 1 bi. O segundo foi para 2 bi, o terceiro foi para 4 bi. Agora nós temos o propósito que está em andamento. Então vinha dobrando a cada 5 anos. São 2 dígitos de crescimento. E assim, a gente às vezes olha o bi e parece que é muita coisa. Eu olho muito assim, o que esses bi geram de oportunidades para o cooperado, para a comunidade e para as pessoas que são os nossos colaboradores, que estão aqui no dia a dia,
trabalhando com essa geração de riqueza. E é isso mesmo, é uma riqueza de uma forma ampla, de uma forma participativa, né, Xavier? Sim, eu acredito que sim, eu penso assim, você estabeleceu as metas para a Copacol, né? São 4 propósitos ou planejamentos estratégicos. Eles fizeram a diferença, eles ajudaram, essa organização, esse planejamento, ajudou a melhorar os resultados, esse crescimento, esse faturamento foi aumentando, foi dobrando. Isso, se não fosse o propósito estratégico, teria acontecido? Olha, Xavier, qual que é o sentimento que eu tenho, sabe? Eu tive a grata oportunidade ou a grata satisfação em ter conseguido participar. Quando a gente olha com o método, esses propósitos, eles foram definidos assim, sabe? Uma consulta ampla à nossa base, uma visão dos nossos cooperados, as comunidades onde a Copacol está inserida e as pessoas trabalhando de novo, né? De forma colaborativa para estabelecer essas metas. Então ele não é algo assim, não é algo né? só a Copacol, só a cooperativa. Que alguém estabelece, todos né? têm que fazer a sua parte. Isso, o propósito... É um conjunto. Isso, me parece que ele deu certo, porque, né, Todos Xavier? entendem. Isso, ele não foi estabelecido, ele foi construído. Quando se é construído, o compromisso das pessoas é diferente. E com a participação de todos. Isso, desde a gente pensar lá os nossos líderes, os nossos gerentes, os supervisores que estão lá no dia a dia com matriz SWOT, trabalhando cenários para que depois a nossa diretoria, olhando para tudo isso, fala, olha, daqui 5 anos é possível a gente chegar aqui. Tem um longo caminho e muita coisa para ser feita. Mas é possível. Vamos trabalhar para isso. E vai ser muito bom. Aí você vem... Eu gosto muito do termo aderente. Quando se tem aderência, as coisas vão acontecendo com mais naturalidade, né? Do que alguém quer. Você fala, não, é uma comunidade, é um processo de uma organização que movimenta quantas mil pessoas, né, Xavier? Que entende que indo para esse caminho vai ser positivo e vai ser melhor do que o momento que nós estamos. Me parece que a gente vive muito disso. É uma evolução contínua para sair de um ponto e chegar num ponto que se entende que este ponto vai ser melhor. E às vezes a gente olha, né, e fala, agora a nossa cooperativa vai chegar próximo a 10 bi de faturamento. Aí você olha e fala, o que é 10 bi de faturamento? Eu olho muito assim, Xavier. O que os 10 bi de faturamento está gerando aonde a cooperativa está inserida? Porque, assim, ele não existe. Ele existe lá só naquele produtor. Isso, ele existe naquele produtor, né? Que alojou lá o peixe, acompanhou durante 4 meses, 5 meses, 7 meses aquele desenvolvimento e desenvolvendo um filho, tendo uma condição de vida melhor, trabalhando numa condição que você olha assim e fala, ó, isso é agregar valor para as pessoas que participam desse negócio. Os 10 bi está aí. Está circulando. Tá circulando nisso. Naquele colaborador, né, Xavier, que está conseguindo estudar um filho, está tendo uma residência adequada. Uma melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida. Está realizando alguns sonhos. E daí você olha e fala, ó, esse é o grande objetivo, né, de uma empresa cooperativa. Planejada. Isso, com planejamento estruturado, né? E a Copacol, ao meu ver, né, ela vem de uma forma extremamente colaborativa, né? Juntos. O planejamento, a empresa não pensa só nela. No propósito, no planejamento, ela está focada também em dar oportunidade para todos, que todos possam crescer juntos. Isso, se a gente for ver, né, Xavier, a gente olha... No momento da elaboração, é pensado assim. Isso, se a gente for ver, o que a gente vê? A empresa, o que é a empresa, né? A empresa é cada pessoa que faz parte dela. A partir do momento, eu comento muito assim, né? A partir do momento que você como cooperado, vamos pegar um exemplo, né? Você como cooperado teve a tua matrícula ali, agora você é Copacol. Você é parte dela. Você faz parte do time. O funcionário, o primeiro dia que ele começou a trabalhar, o nosso colaborador, ele é o quê? Ele é um membro da cooperativa. E daí a gente olha e fala, tá, mas o que é a cooperativa? A cooperativa são todas essas pessoas pertencendo a algo maior. E que ele só vai se realizar se a gente conseguir trabalhar muito nessa frente a 4 mãos, eu diria. Que é o quê, né? É você entender que sozinho não se faz muita coisa. E da forma como está o mundo hoje,
cada vez mais dinâmico, né, Xavier? Cada vez mais rápido. Rápido. Como que alguém vai fazer alguma coisa sozinho, né? Ele tem que ter um arranjo e o cooperativismo permite isso. E eu olho muito a Copacol como um exemplo muito claro da forma, desde a forma como a nossa alta administração, a nossa diretoria nos dá os direcionadores, né? Até a forma que a gente vê algumas pessoas trabalhando, né? E brilhando o olho. Olhando para aquele trabalho e falando, não, eu estou fazendo isso porque eu estou atendendo algo maior. E estou me realizando fazendo isso, né? Então eu vejo que esse é um grande feito que o cooperativismo proporciona na vida das pessoas que fazem parte dele. Às vezes a gente olha e fala Copacol. Daí eu procuro e falo assim, mas quem que é a Copacol? A Copacol é cada um que faz parte da cooperativa, somos nós. Seja colaborador, seja cliente, seja fornecedor, seja produtor, né, cooperado e todos que estão envolvidos, né, diretores também. E isso que de alguma forma, né, estão contribuindo para que isso aconteça. E o que são os propósitos, né, Xavier? Eles são momentos em que é muito bom, né, você olhar e falar, olha, 5 anos atrás... A gente estava aqui. Estava aqui. Passados 5 anos, olha onde nós estamos e o que foi feito. Isso é gratificante, né? Me parece que isso dá energia. Eu imagino para você, né, que está à frente, né, um dos cabeças que está mais à frente desse trabalho, né, ver todo aquele propósito sendo alcançado, todo aquele objetivo, aquele planejamento no final do ciclo sendo atingido. Isso deve ser muito gratificante para você, não? Para mim, Xavier, é um pouco de olhar e falar, olha, aquele guri eu diria, já tinha uns 20 e poucos anos, não era muito aquele guri lá de Palmitópolis. Isso, que começou... Você trabalhava na roça. Trabalhava na boia fria, como diria na época. Né? Colhia algodão. Colhia algodão, ralhava algodão, alto, sabe, as costas doía. Doía muito, né? Mas são coisas assim, me parece que tudo isso, né, nos qualifica para ter uma atitude, para olhar diferente, né? Para fazer as coisas diferente e agir diferente. Cuidado diferente. E quando a gente olha o propósito da cooperativa e o quanto ela vem evoluindo, tem uma sinergia enorme em atender as pessoas e tem muita gente, mas muita gente mesmo, eu diria a grande maioria, que tem um sentimento de pertencer a Copacol. E olha para a Copacol como sendo algo muito importante na vida dela e assim, né, e que fez com que a vida dela fosse diferente, fosse melhor. Agora, Marcos, vamos falar de um outro projeto que você fez parte também. Claro, você participou de todos os propósitos estratégicos, todos os planejamentos da Copacol e continua preparando o próximo aí, já trabalhando o próximo. Também fez parte da implantação do sistema SAP na Copacol, né? Um sistema que revolucionou a cooperativa, né? A empresa. Você fez parte também de um projeto, de um trabalho de faculdade, que contribuiu também para que a Copacol pudesse atuar no ramo de piscicultura. É isso? Olha, Xavier... Como é que foi? Conta para nós como é que foi esse trabalho aí, esse projeto que você participou também. Sim, nós participamos de uma equipe e foi até um trabalho de conclusão de curso. Então, esse MBA que eu acabei de comentar, que a cooperativa foi pioneira, sabe, em fornecer isso. Foi nesse aí que você... Foi nesse MBA que tinha um projeto de conclusão de curso, sabe? E a Copacol investiu certo, né? E investiu nas pessoas e o resultado apareceu através... A Copacol investiu e durante esse processo aconteceu algo muito interessante, que é assim, nós nós temos gerente em Brasília, gerente em Campo Grande, gerentes em várias unidades. E nesse trabalho a gente conseguiu conversar com eles, conhecê-los. Eu entendo que esse foi um mérito enorme desse trabalho, porque a cada 15 dias nós nos reuníamos aqui no auditório e aí nós tínhamos as aulas, nós fazíamos um lanche ali na varanda do auditório e aí você olhava assim e falava, nossa, esse aqui é o fulano lá, que a gente conversava e tal. Agora eu sei que o nome dele é João, o nome dela é Maria, e nós estamos conversando sobre... coisas que daqui a pouco a gente só resolvia por telefone, ou, quem sabe, uma vez por ano, a gente conviveu ali, sabe? E o projeto da piscicultura foi algo que a cooperativa já tinha estudado há um tempo atrás, e aí nós olhamos para aquilo e tinha as pessoas falando assim, olha, o modelo de criação de peixe na época, Xavier, ele era naquela linha, sabe? As pessoas, o produtor tinha lá uma área que era apta à produção de peixe,
Mas ele tinha que bancar desde o alevino, né? Isso. Com ração, e às vezes vendendo a produção E às vezes não recebendo. para gente não muito confiável. Então você que já está com os cabelos brancos igual o meu que começa, a gente vê o que, né, Xavier? A gente viu isso acontecendo. Eu vi acontecer na minha família, né? Que coisa interessante. Meu pai tinha piscicultura particular, né? Construiu lá os açudes, tinha que comprar os alevinos, o alevino não era de boa qualidade, não desenvolvia. Também ração, tinha que comprar a ração, vezes. tinha que fazer o manejo sem informação, sem nenhuma informação. Fazer o manejo por conta, né? Tinha que não sabia quando... Era pelo feeling, né? Era pelo feeling, isso. E, às vezes, quando o peixe estava em ponto de venda, não tinha comprador. Quando tinha, não era de confiança, né? E assim foi. E as pessoas que entraram acabaram desistindo, abandonando aqueles açudes, né? E aí veio a Copacol, graças a esse trabalho de faculdade que revolucionou a piscicultura na região, no país e também no mundo. Foi bem interessante isso, Xavier. Acho que tu resumiu bem, no sentido de entender a realidade que estava ali naquele momento, e a gente já via a cooperativa fazendo e fazendo muito bem. As aves, fazendo suínos. A cooperativa tinha experiência, prática em trabalhar em forma de integração, né? Isso, e daí a gente olhava e falava, mas por que o peixe não? E foi dessa forma. Então o projeto ele foi muito mais no intuito de falar, olha, vamos organizar a cadeia produtiva do peixe. Desafios enormes. Mas lá em 2007 para 2008, né, a cooperativa começou um frigorífico ali em Nova Aurora, né, com uma proposta de abater, acho que era 7, 8 mil peixes por dia. Hoje está chegando a 140 mil peixes por dia. E ampliou para Toledo. E ampliando para Toledo. Então, um negócio fantástico, né? Um negócio que deu certo, né? Isso nos motiva a quê, né? E até porque continuar trabalhando. Foi o pioneirismo na piscicultura, né? A Copacol é a primeira cooperativa do Brasil a trabalhar com a tilapicultura, né? Até porque é a tilápia, né? É a piscicultura, mas com a espécie tilápia. E hoje a Copacol é exemplo, é modelo, é referência, né? É verdade. E eu lembro muito bem assim, né? Novamente, né? Me parece... Eu gosto muito do termo humildade. Humildade. Que quem tem humildade consegue bastante coisa. Na época, o que nós Chega fomos em qualquer fazer? lugar, né? Me parece que com bastante apoio, sabe? Porque nós chegamos ali em Toledo. Toledo tinha umas pessoas encantadas com o peixe, sabe, Xavier? Isso, encantada com o peixe, mas... Tinha muita criação de peixe em Toledo na época, né? Sabe? Mas sem segurança, né? Isso. Não tinha aquela segurança que nem tem hoje. Uma Copacol dá uma segurança para o produtor. O produtor trabalhava inseguro. E aí nós visitamos frigoríficos, conversamos com empreendedores encantados com a atividade, sabe? E já com a experiência passada, né? Ou com o que a Copacol fazia nas integrações. Isso. E aí me parece que nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos trazer gente encantada com o negócio de peixe e um método que é o método das nossas parcerias, que, olha, funciona muito bem. A cooperativa forte dando condição para que o produtor esteja cada vez mais forte na atividade, né? E o peixe hoje, é um exemplo disso. Exemplo disso. E hoje, Marcos, você vê nas propriedades onde estão construídas as estruturas de piscicultura, que, por sinal, são lindas, onde tem água, são muito lindas, né? Gostoso, um lugar bem tranquilo, né? E eram locais anteriormente que não era explorado às vezes, era um local de difícil acesso para plantar, para colher, às vezes era restrita a criação de gado, o gado leiteiro, o gado de corte, e hoje o produtor foi lá, com o apoio da Copacol, implantou uma piscicultura e hoje é o local mais bonito da propriedade. E mais valorizado. Né, mais valorizado. Aquele banhado que antigamente era um problema para a propriedade, né? Falava, não, tem a propriedade aqui, mas tem esse banhado. De repente desvalorizava a propriedade na época. E hoje ficou diferente. Hoje valoriza. O pessoal olha e fala, essa propriedade tem um banhado? Se tiver, ótimo. Ótimo, então, eu quero criar peixe, né? O que uma cooperativa faz, né? É encantador isso. O que o trabalho colaborativo consegue fazer e mudar a realidade da vida das pessoas, né? Pois é. É isso que a gente vê. E você se sente orgulho disso? Eu tenho que cuidar muito para não ficar vaidoso. Mas a gente fica bastante orgulhoso em ver assim, né? Não é um trabalho sozinho, muito pelo contrário. Ele é um trabalho colaborativo. Colaborativo, que envolve muitas pessoas. Muitas pessoas. E com o apoio, né, de uma diretoria que sempre teve direcionadores muito interessantes nisso. Uma capacidade brilhante, ao meu ver, de ouvir ideias, de aceitar sugestões, de trabalhar um aporte de confiança.
Só um exemplozinho, na época quando nós apresentamos, o nosso foco, qual que era, né, Xavier? Era fazer um bom trabalho, né, de conclusão de curso. Nunca imaginava que aquele isso. trabalho de conclusão de curso ia chegar no que está hoje. Você já pensou? O Nós patamar que se encontra apresentamos hoje. isso, né? E até no final, a cada apresentação, o nosso presidente, o seu Walter, falava, sabe? E ele levantou e falou assim, olha, o projeto de vocês está muito bacana, parabéns, nós vamos implantar isso na Copacol. Um olhou para o outro, nós éramos em 6 pessoas do projeto, sabe? Falou, opa, agora é que o trabalho vai começar, então. Porque nós fizemos um trabalho no viés acadêmico. Agora nós vamos detalhar ele, né? Trabalho... E a diretoria apoiando isso. Nos primeiros anos, bem difícil, não tinha-se o hábito, né? Nem hábito de consumo e nem hábito estruturado de produção. E aí foi um longo caminho com muita gente vindo. Começou do zero, né? Muita gente apoiando. Começou do nada ali, dando a cara a bater, sem experiência, trazendo profissionais de outras regiões com um pouco de experiência, e as coisas foram crescendo, ganhando espaço no mercado. E outra coisa que eu gostaria de falar, além de embelezar a propriedade, deixar a estrutura mais bonita, ser um local gostoso, é uma carne nobre, né? É um produto nobre. E isso com um apelo voltado à saudabilidade, né? Tinha um preconceito sobre a questão de espinhos, né? E com o processo produtivo estruturado, quem come uma tilápia com o filé não existe, né? Então, assim, crianças consumindo, né? A família com o hábito de consumir isso no dia a dia, né, Xavier? Então, assim, o peixe, eu vejo que é mais um exemplo do que a atitude colaborativa, do que uma cooperativa estruturada, né? E com um sonho grande, pode fazer diferente, né? Pode fazer diferente. Sonhou grande, cresceu e chegou lá. E o passo a passo de uma forma estruturada, não é aventureiro, né? Como diz, com o pé no chão. A nossa cooperativa não é aventureira, a nossa cooperativa é sonhadora com o pé no chão, né? E que vai fazendo as coisas com segurança. Planejadas. Né, planejadas, estruturadas, chamando e aportando conhecimento, que eu acho muito importante, né? Quem conhece dessa atividade, quem é bom em fazer isso. E as pessoas chegam e daqui a pouco está no nosso DNA. Explorando o perfil de cada um, né? Tá no explorando nosso o perfil de quem sabe trabalhar com peixe, de quem sabe trabalhar com frango, de quem gosta, né? E cada produtor tem o seu perfil, né? E a Copacol busca o perfil do produtor, faz parceria e os resultados estão aí. E é encantador, né, Xavier? Encantador. Quando a gente vê como era a propriedade, como que está hoje. A condição de vida no campo, como era... Eu fui professor durante alguns anos, depois me aposentei, brincadeira, mas assim, a gente via os adolescentes, Xavier, estudando administração e dizendo assim, olha, professor, eu quero aprender isso aqui para me aplicar na propriedade. Verdade. Que legal, o que é a tua propriedade? Ah, nós temos um sítio, 5 alqueires, 6 alqueires. Sítio pequeno. Diversificado. Lá tem suíno, lá tem aves, ou lá tem aves, tem peixe, e eu quero... entender isso aqui que o professor está falando, mas na atividade no que dia está a dia, exercendo. na prática. Né? E hoje, às vezes, eu vou em algumas reuniões e daí eu vejo nos comitês essa gurizada, né? Essa gurizada já está com uns 30 e poucos anos, sabe? Mas encantado com a atividade e tendo uma vida boa no campo. Eu vejo que esse é a essência do cooperativismo e a Copacol tem essa essência no seu dia a dia. No seu lá DNA. No nosso primeiro propósito estratégico. No DNA. Lá no seu DNA. Muito bem, Marcos. Nossa conversa, o nosso bate-papo está chegando ao final. Mas antes da gente encerrar, eu quero deixar um espaço aqui para você concluir a sua participação aqui no nosso podcast Copacol. Fique à vontade. Olha, Xavier, foi muito bom. Agradeço a oportunidade da gente conversar um pouquinho. Às vezes a gente dedica pouco tempo a isso. Isso. E o que a gente vê assim, né, a Copacol agora em 2023 é o marco ali de encerramento desse propósito que está aí, que é o RG. Vem um novo aí. E a ideia, novamente nesse sentido, olhando para o cenário, olhando os direcionadores, olhando o que vem acontecendo no Brasil e no mundo, né? E conversando muito com as pessoas que fazem isso acontecer, trazendo esse lado cooperado, lado colaborador, lá das instituições financeiras, lá do nosso fornecedor, que é um parceiro importantíssimo em todo esse processo, e no nosso cliente, que é quem paga a conta. Quem né? paga a conta. A gente conseguir... É quem consome, né? E evoluindo nesse sentido, e a Copacol para quem que nós estamos trabalhando? Para o consumidor, né? E isso para levar alimento saudável, né? E de qualidade para a mesa das pessoas praticamente do
do mundo todo. E o produtor lá no seu dia a dia sendo valorizado, sendo reconhecido e tendo uma qualidade de vida diferenciada em função disso, né? É uma cadeia de produção enorme, é uma cadeia de abastecimento e de muitas vidas, né, Xavier? Desenvolvimento de pessoas, né? Um desenvolvimento voltado a todas as pessoas que fazem parte disso, né? Que tem esse compromisso de olhar para a Copacol e falar, mas quem que é a Copacol? A Copacol é cada um que faz parte dela. É cada um que consegue pegar ali na sua vida, nos seus propósitos e falar, olha, eu consigo trabalhando na Copacol e atingindo isso. E crescendo nesse sentido junto com uma cooperativa que cresce a cada dia, né? Tendo resultado a partir do resultado da cooperativa. Isso. E me parece que a cooperativa faz isso de uma forma muito bacana. Novamente, agradeço a oportunidade da gente estar conversando um pouquinho. E que bom, né? Dedicar uns minutos para ouvir um pouquinho disso e conseguir também falar um pouquinho sobre o que nós vivemos até o momento na Copacol, que agora completa 60 anos, 60 né? anos. 60 anos de história. E você tem 50% de participação nessa vida, né? A grata honra de ter 30 participado 50% dessa história linda, né? Que é a história de 60 anos. De repente da você até cooperativa. participou antes, não como funcionário, como colaborador, mas participou também porque você estava inserido na comunidade onde ela está, né? Com então certeza. todo mundo que está inserido na comunidade onde a Copacol atua faz parte dela de forma direta ou indireta. Com certeza. Marcos, eu agradeço você por ter aceito o nosso convite para vir até aqui o nosso podcast, falar um pouco do seu trabalho na cooperativa, falar um pouco do trabalho financeiro, administrativo, qual você atua, e tem vários ramos dentro dele, né? Tem gerência de pessoas, tem vários outros setores. Foi muito bom essa nossa conversa, eu agradeço. E o nosso podcast Copacol deste episódio está ficando por aqui. Eu agradeço você que nos acompanha e voltamos na próxima semana com mais um episódio. Um grande abraço e até lá. Obrigado, um abraço.